Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós estamos estudando aqui nos cultos da noite o poder do Evangelho na vida de Pedro. O poder do Evangelho na vida de um homem pescador da Galileia chamado Pedro. Conversamos na semana passada em Lucas capítulo 5, quando o Evangelho chama Pedro e com seu poder, a sua graça, para uma longa caminhada. E vamos conversar aqui nesse texto, Mateus 14, a partir do verso 22, quando o Senhor Jesus, no poder do seu Evangelho, chama Pedro a uma vida de fé, de confiança, de permanecer, perseverar, de adorar ao Senhor. Quero dar boas-vindas, você que é nosso convidado, está aqui com a gente. Deus abençoe muito você e rogar ao Senhor que fale ao nosso coração, realmente a palavra nos encontre aqui nessa noite, a todos, com a sua graça, com a misericórdia, com a bênção mesmo de Jesus, tá bom? Vamos ler Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 até o verso 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui, Deus. E Pai, é um texto tão conhecido, tantos aqui, criança da igreja que ouviu essa história, ou estudos, pregações. Senhor, eu não quero te pedir novidade não, mas pedir mesmo que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito haja aqui em nosso meio, converta o nosso coração, faz a gente ver, visualizar o Senhor, crer, adorar, se prostrar e caminhar na Tua presença, Pai. Abre os nossos olhos, nos abençoa. O Senhor conhece cada um que está aqui. E a gente sabe que o Senhor pode nos abençoar de maneira individual. Então, Senhor, te pedimos mesmo, Pai, e nos submetemos ao Senhor, ao Teu Espírito e à Tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 14. O Senhor Jesus continua caminhando no seu ministério naquela região que é a região da Galileia, ou mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades. Essa região pela qual Jesus está começando e desenvolvendo
o seu ministério, não somente com os discípulos, mas também com multidões que vêm de povos circunvizinhos e estão à procura de receber um milagre, uma cura, também à procura de ouvir um ensino do Senhor Jesus. Mateus é um desses que é chamado dentre os 12 discípulos. Estava ele na coletoria porque ele era um publicano. Mateus era alguém que cobrava os impostos do povo e devolvia ao Império Romano, mas que com isso tirava algo para si. Um publicano tinha uma fama de ladrão, não era uma pessoa benquista. E aí Jesus vê o publicano Mateus e chama Mateus, dizendo: vem, segue-me. Mateus prontamente deixa tudo e segue ao Senhor. Nesse período aqui no Mar da Galileia, em que a gente vai ver Jesus desenvolvendo seu ministério, pelo menos a partir de 2 textos do próprio livro do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, no versículo 23, vai dizer: percorria o Senhor Jesus toda a região do Mar da Galileia, pregando o Evangelho do Reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades. Se você olhar Mateus 4, 23, se você olhar Mateus 9, 35, é o mesmo versículo. Diz lá: e percorria Jesus essa mesma região, pregando o Evangelho do Reino, ensinando nas sinagogas e também curando toda sorte de enfermidades. Em Mateus, nós vemos Jesus dando alguns discursos. Primeiro grande discurso, Sermão do Monte, no qual Jesus está falando a respeito desse estilo de vida no reino de Deus, que faz parte da sua pregação, faz parte da pregação do Evangelho, é o Evangelho do reino dos céus. Mateus capítulo 5 ao 7, Jesus está falando a respeito desse estilo de vida íntegro, inteiro, completo nesse reino, que é o reino de Deus, trazendo vida eterna ao coração dos discípulos, de todo aquele que crê. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus chama os 12 para uma caminhada mais próxima de treinamento, de preparação, e envia-os às cidades, mas também dá um discurso a respeito da sua missão. Mateus capítulo 10 não é um discurso apenas para grupos que saem a evangelizar, mas é o discurso da missão de Deus, da missão de Jesus para todos os discípulos. Ali em Mateus capítulo 10, nós vamos ouvir Jesus falando a respeito do preço do discipulado, a respeito do preço dessa caminhada que a gente vai pagar por causa da sua graça. Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. Mais uma vez Jesus entra num barquinho, se afasta um pouco da beira ali desse mar da Galileia, e as multidões estão ali sentadas ouvindo o ensino a respeito das parábolas do reino, parábolas do semeador, do joio. Mas também Jesus explica essa parábola aos seus discípulos e conta para eles algumas outras a respeito desse reino. Mateus capítulo 3, nós vemos Jesus falando, dando seu discurso a respeito do reino de Deus. O ministério está se desenvolvendo. Em Marcos nós vemos isso mais rapidamente, porque Marcos é um evangelho mais sintético, embora mais dinâmico. Esse texto que nós lemos no capítulo 14, nós leríamos em Marcos capítulo 6, Jesus andando sobre o mar e chamando Pedro para andar com ele. Marcos vai contar isso. Timothy Keller tem um livro sobre o Evangelho de Marcos que diz mais ou menos assim, que é como se Marcos estivesse contando a história de Jesus sem respirar. Ele puxou a respiração e contou a história de Jesus com paixão, com amor, com muita devoção, mas de maneira muito dinâmica. Mas nós vemos aqui Jesus ainda nessa região, não somente com os 12, mas também com multidões que o procuravam para ouvir o seu ensino, multidões que o procuravam para serem curados, serem tocados pelo Senhor. É nesse contexto que João capítulo 6 vai dizer como Jesus confrontou esse povo que o buscava a ele, ou que o procurava, porque ele tinha multiplicado pães e peixes, porque ele tinha alimentado multidões, porque ele tinha feito curas e milagres,
povo que procurava ele, não por causa dele, não por causa da pessoa bendita de Jesus, mas o procurava por causa daquilo que Jesus poderia dar em termos de pães, em termos de milagres, em termos de cura. E é ali, nesse mesmo contexto, que Jesus prega mais uma vez o Evangelho a multidões. Mas no capítulo 14, há algumas informações muito preciosas nesse Evangelho de Mateus. Diz lá no capítulo 14 que Jesus ouve a notícia que João Batista tinha morrido. Mateus capítulo 11, João Batista já estava preso. E ele pede a 2 dos seus discípulos para irem ao encontro de Jesus e perguntar se ele era de fato o Cristo. Jesus olha para aqueles discípulos e diz o seguinte: vai lá e diz para João Batista: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres de espírito é pregado o Evangelho do Reino dos Céus. Glória a Deus, esse é o Evangelho de Jesus. Veja que os discípulos voltam, animam João Batista ali na prisão, mas no capítulo 14, a filha, a esposa de Herodes, uma festa lá que está dançando e agrada ao rei Herodes, e Herodes diz: faz o seguinte, o que você pedir, eu vou lhe dar. E influenciada pela sua mãe, ela pede a cabeça do João Batista. Essa notícia chega aos ouvidos de Jesus, e Jesus decide ir para um lugar a sós para orar. Mateus capítulo 14. Jesus quer sair, quer ir para uma região mais deserta, pega o barquinho e segue sozinho para orar e ter um tempo com Deus. Diz o texto lá que a multidão, aquela grande quantidade de gente, soube para onde Jesus ia e prontamente foi até lá. Quando Jesus queria ter um tempo ali de oração com o Pai, havia uma multidão esperando para receber a sua cura, para receber o ensino, para ser abençoada por Jesus nesse ministério, nessa região da Galileia. Diz lá que Jesus atende a todos. Diz lá que Jesus alimenta, e há ali uma multiplicação de pães e peixes. Diz lá que todos saem dali satisfeitos, e ainda há sobras daquele momento tão precioso, tão maravilhoso que eles viveram com o Senhor Jesus. Aí, Jesus pede aos discípulos: por favor, vamos fazer o seguinte, entrem aí no barco e sigam no mar da Galileia, que eu vou despedir as multidões e vou ao encontro de vocês. Aquele trecho de uma cidade a outra, como é descrito no texto que nós lemos, era de aproximadamente 9 quilômetros. A embarcação estava no meio desse trecho, no meio desse percurso. Enquanto Jesus está lá despedindo as multidões, os discípulos entram e vão percorrer esses 9 quilômetros até chegar no outro lado. Mas quando as multidões vão embora, diz o texto lá que Jesus vai ter um tempo de oração. Jesus vai ter um tempo com Deus, com o Pai. Jesus se prostra, Jesus ora, Jesus gasta tempo nesse negócio. Não sei você, mas eu acho muito rico e muito interessante, muito profundo ver as narrativas dos evangelhos, quando vão falando que Jesus orava, que Jesus mantinha um relacionamento com o Pai, que Jesus sendo Deus, Jesus sendo o Senhor de todas as coisas, Jesus sendo o Filho de Deus, porque é isso que Mateus enfatiza tanto, ele sendo Filho do homem, ele sendo Filho de Deus, ele sendo o Cristo, o prometido no Antigo Testamento para vencer a morte, vencer o pecado, ser o sacrifício único que tira os pecados do mundo. Está ali orando e gastando tempo com a alma, ou abrindo o coração e alimentando a alma, alimentando a sua pessoa, a sua identidade na presença de Deus, gastando tempo e orando ao Pai.
de tal forma que até no próprio Getsemane ele ora ao Senhor, enquanto suava sangue, angustiado até a morte, dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está orando e os discípulos estão seguindo no mar da Galileia, só que no meio desse trajeto, uma grande tempestade e um vento contrário assusta aqueles discípulos pescadores. Mas para assustar um pescador e um discípulo que conheceu o mar da Galileia, que vivia fazendo esses trajetos e percursos, é porque a coisa foi feia mesmo. É porque a tempestade foi forte, o vento contrário, aquelas ondas altas, grandes demais, alta madrugada, era em torno aí de 3 da manhã, e os discípulos estavam ali com medo, apavorados, ainda mais porque havia uma presença vindo estranha, andando sobre as águas. E não sei se você reparou na leitura, a interpretação primária dos discípulos era que aquilo era o quê? Era um fantasma. Parece engraçado a coisa. Os discípulos estão lá tentando administrar a situação no meio do mar. Interessante, porque eles eram pescadores, conheciam a região, mas estavam ali em meio a uma grande tempestade, um vento contrário, que poderia fazer com que aquele barco afundasse, fosse a pique. Mateus também, Marcos, os evangelhos vão mostrar os discípulos enfrentando uma tempestade dessa parecida, uma tempestade que era comum nessa região, no mar da Galileia, por causa desses ventos fortes que vinham contra e que provocavam essas ondas e essa tempestade terrível. E diz lá no texto, Mateus, acho que no capítulo 9, Marcos também vai falar, que enquanto isso estava acontecendo, Jesus estava lá no barco com eles, mas Jesus estava dormindo. Marcos capítulo 5, quando os discípulos acordam lá Jesus, e Jesus olha para aquela tempestade e diz assim: parou. E os discípulos estão assim, admirados, ou plenos de adoração, de glória, porque eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece essa pergunta que Marcos está respondendo o tempo todo. Mateus, nós vemos isso também, os discípulos estão enfrentando essa mesma tempestade aqui no mar. Jesus vem ao encontro. Jesus andou aí, mais ou menos, pela distância que nós lemos no texto, Jesus andou pelo menos aí 4,5 quilômetros. Esses discípulos estavam no meio do caminho, entre uma margem e outra, o percurso que eles estavam trilhando entre uma cidade e outra. Jesus estava ali, eles estavam ali no meio do caminho, e Jesus estava indo ao encontro deles, percorrendo 4,5 quilômetros mais ou menos sobre as águas. Não temos dificuldade nenhuma de olhar para esse texto e crer que ele é literal. Realmente isso aconteceu. Um dos objetivos e uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração nesse texto é justamente desse nosso falso entendimento a respeito do que é a fé. Como se a fé fosse uma coisa apenas mística, como se a fé fosse uma coisa que atuasse apenas no campo do impossível e daquilo que a gente não consegue imaginar, enquanto que a fé não diz respeito apenas a coisas impossíveis, apenas a milagres impossíveis, mas diz respeito também a coisas práticas, diz respeito também a um conteúdo específico, diz respeito também a uma pessoa que é Jesus. Mas aqui nós temos o Senhor Jesus, aquele que tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Nós temos aqui Jesus, não é um Jesus que está apenas desafiando as leis da gravidade, não é um Jesus que está aqui desafiando as leis do universo, da massa, mas é um Jesus que criou tudo isso, é um Jesus que fez com que todas essas leis do universo,
todas essas leis da ciência fossem criadas por intermédio dele e para ele. Não temos um Jesus com dificuldade de andar sobre as águas, ou tentando fazer isso por causa de uma fé apenas no campo do sobrenatural, mas nós estamos vendo um Jesus que está andando sobre as águas literalmente, desafiando as leis que foram criadas por ele e para ele somente. Os discípulos foram tomados de medo, olhando, não apenas já estavam amedrontados porque a tempestade estava grande, o vento contrário muito forte, mas foram tomados de medo ainda mais porque tiveram uma visão equivocada ainda de quem era aquela pessoa que vinha ao encontro deles. Aquela pessoa que na verdade era o Senhor Jesus andando sobre as águas, aquelas ondas gigantes, grandes demais, e eles pensando que era um fantasma, era um espírito, era alguma coisa de outro mundo, e tomados ainda mais de medo. Diga a verdade, a gente ficaria com muito medo também. Muito medo. Imagine um fantasma. O medo de ver um fantasma. Eu sei que você tem. Você era criança, tinha medo do escuro. Ainda hoje, se eu estivesse lá no lugar deles, já adulto, eu ia morrer de medo. Mas o fato é que esse medo, esse temor que está tomando conta do coração dos discípulos naquele momento, ele é muito parecido com os nossos medos também. É muito difícil, e eu orei por isso, porque é muito difícil pregar nesse texto, que é tão conhecido, e que, na verdade, a gente já tem algumas lições práticas na cabeça, e normalmente nós olhamos para esse texto pensando que Pedro fracassou, ou olhamos para esse texto e diretamente vamos dizer assim, está vendo aí? Toda vez que a gente deixar de olhar para Jesus, a gente vai afundar. Mas o texto, antes de estar falando sobre Pedro, e essa série que a gente está olhando nos evangelhos, antes de estar falando sobre Pedro, queremos dar ênfase ao poder maravilhoso do Senhor Jesus, e parece que a ênfase do texto aqui. Pedro, quando ouve essa voz bendita e maravilhosa, não hesita. A palavra de Pedro, embora seja traduzido para a gente como com se és tu, Senhor, na verdade não, Pedro não estava colocando dúvida na voz, na pessoa de Jesus. Seria melhor traduzido para a gente como sendo assim, visto que é o Senhor, já que é o Senhor, pela certeza que nós temos que é de fato o Senhor aí, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. O fato é que Pedro, diante dessa situação toda, começa ele a andar sobre as águas. Começa ele a seguir olhando para Jesus, mas de repente Pedro afunda. E se na semana passada nós corríamos o perigo de exaltar Pedro, se na semana passada nós corríamos o perigo de enfatizar a virtude de Pedro em ter 2 barcos cheios de peixes e deixar tudo para seguir o Senhor, aqui nós corremos um perigo de enfatizar um Pedro que fracassou apenas, um Pedro que afundou porque deixou de olhar para Jesus, um Pedro que por causa das suas circunstâncias, o medo, o pavor foi maior e perdeu de vista o Senhor e começou a afundar, precisando clamar por socorro para que o Senhor o tomasse de novo e o colocasse lá no barco. Mas o fato é que o texto não está falando sobre Pedro necessariamente, mas está falando muito mais sobre um Jesus que é poderoso para desafiar qualquer situação desse universo. Está falando de um Jesus que para ele não há nada impossível, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele é aquele cheio de glória, cheio da graça, cheio da verdade de Deus. Está enfatizando um Jesus que quando anda sobre as águas e vê os seus discípulos amedrontados, dá apenas algumas palavras.
com apenas algumas palavras que saem da sua boca, é capaz de deixar aqueles discípulos calmos e tranquilos no barco. Assim como por causa de uma palavra é possível fazer toda essa tempestade e toda essa bronca que estava acontecendo ali no mar da Galileia acabar e se tornar em paz. Estamos falando de um Jesus que, quando vê Pedro afundando, não coloca a mão assim e dá um caldo nele para ele afundar mais. Também não é um Jesus que pega na mão de Pedro assim com raiva e joga ele no barco, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas é um Pedro, ou é um Jesus, que olha nos olhos de Pedro com muita compaixão, ternura, com muita graça, e que não está desafiando Pedro a fazer alguma coisa, a refazer alguma coisa, a tomar algum comportamento. Ele está desafiando Pedro a crer nele mesmo, a crer no Evangelho, que é ele mesmo, que é a própria pessoa que está ali estendendo a mão para Pedro. O desafio e a palavra de Jesus diz muito mais ao coração de Pedro, à alma de Pedro, à identidade de Pedro, ao Evangelho de Jesus que define, que transforma, que é poderoso para guardar, do que para a capacidade de Pedro de continuar andando sobre as águas. O Evangelho de Jesus é muito mais sobre o poder permanente da verdade de Jesus na vida da gente, do que sobre a nossa capacidade de continuar obedecendo ao Senhor. O Evangelho de Jesus é essa boa nova, são essas boas novas de Jesus, de Deus, sobre a vida eterna, que diz muito mais para a gente o quanto Ele nos guarda na sua mão, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele está nos atraindo para si mesmo, muito mais do que sobre a nossa capacidade, a nossa condição de fazer uma coisa para Deus ou fazer outra. É muito mais sobre a pessoa de Jesus do que sobre eu. É muito mais o Evangelho sobre a pessoa de Jesus do que sobre o meu comportamento e sobre a minha capacidade e sobre o meu temperamento e sobre os meus traumas e sobre as coisas que aconteceram na minha vida. É muito mais sobre Jesus do que sobre nós. Mas o fato é que essa palavrinha que Jesus dá a Pedro muda tudo. Pedro, ou aos discípulos, nesse momento ainda, a todos, sou eu. Você sabe que essa não é a primeira vez que essa expressão aparece. Depois Jesus diz assim: não tenha medo, não temas. Não temas. Quando Moisés está diante do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 3 e 4, e Deus está dizendo a Moisés assim: vai lá no faraó, e diz ao faraó que para libertar o meu povo para ir adorar no deserto. Você já leu isso, já? Ou assistiu na novela da Record? Êxodo, capítulo 3 e 4. Diz lá. E Moisés diz assim: Senhor, mas eu vou diante do divino, de um rei que é divino, é o Deus de toda a terra. Para o Egito, aquele homem é divino. O que é que eu vou dizer a ele? O Senhor continuamente está dizendo a Moisés: você vai dizer o seguinte: eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Essa palavra é traduzida, é usada por Jesus aqui. É usada por Jesus em outras situações com muito poder. Jesus, nesse mesmo contexto, logo depois dessa situação que nós lemos, em João capítulo 6, que é o evento logo posterior a isso, Jesus falando com aqueles fariseus que estavam sempre ao redor de Jesus, não para ouvir o Evangelho, mas estavam sempre ao redor de Jesus para procurar algo que pudesse derrubar Jesus, prender Jesus. Jesus desafiando aqueles homens, ele vai dizer o seguinte: antes que Abraão fosse, antes de Abraão, eu sou. É esse evangelho que escandaliza os fariseus, e a grande multidão faz com que eles sigam e vão cada um para o seu caminho. E aí o Senhor diz aos 12: vocês não vão? Quando ele responde, Pedro se levanta dizendo: para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Está aí que
eu sou. Quando Jesus é preso lá no Getsemane, que texto forte aquele. Os guardas chegam para prender Jesus com Judas. E Jesus pergunta: se eles estão procurando quem? Diz: Jesus. Quando Jesus diz assim, eu sou, aqueles homens caem no chão na hora. Aqueles homens se prostram na hora diante dessa palavra tão poderosa. Você diz: mas o que é que isso tem a ver? A gente vive tanta luta, tanta batalha. Nós temos o mar para andar sobre ele. Nós temos tantos desafios. Nós temos o desafio das contas para pagar. Nós temos o desafio do casamento. Nós temos o desafio de criar os filhos, não apenas na primeira infância, mas sempre esse desafio, até adulto, quando eles saem de casa, o desafio de querer proteger e dar o melhor, continua. Nós temos tantos desafios na empresa que a gente trabalha, na profissão, os cursos que a gente está fazendo para melhorar ou para receber alguma capacitação, tantos desafios da própria alma, que são batalhas muito mais homéricas, muito mais fortes do que até aquelas que a gente enfrenta no mundo, aquelas que a gente enfrenta com as pessoas. Essas batalhas do coração, pela aceitação, pelo crescimento, pela glória, essa batalha do coração que a gente tem tão forte, homéricas, que estão continuamente trazendo cobiças, trazendo também ambições, trazendo também perspectivas humanas para a vida da gente, como também essa batalha do coração que faz a gente olhar para Deus, querer andar sobre as águas, querer estar com Jesus continuamente, diante da vida, com todos os seus dilemas e dificuldades. Jesus está dizendo assim: eu sou suficiente. Tem um texto que eu teria falado e me esqueci, vou falar agora. Tão legal esse texto. Josué, capítulo 6. Josué vai enfrentar batalhas terríveis, fortes mesmo, contra Jericó e outras cidades mais, para conquistar a terra. E diz lá que o anjo do Senhor apareceu para ele. Aquela expressão ali não é apenas de um anjo, mas é a expressão da própria manifestação de Deus, de Jesus, no Antigo Testamento. O anjo, o Senhor apareceu para ele. E você pode ler lá o finalzinho do capítulo 6 e procurar o que foi que Jesus falou, o que foi que Jesus falou para Josué. Josué ouve apenas uma palavra, apenas uma coisa Josué ouve do anjo do Senhor: Josué, cheguei. Josué, eu estou aqui. Josué, eu sou. E diante daquela palavra, Josué sai e enfrenta as batalhas que Deus tinha proporcionado para ele antes mesmo da fundação do mundo. Assim como diante dessa palavra, nós podemos sair e enfrentar as batalhas que antes da fundação do mundo, Deus preparou, as obras que Deus preparou para a gente andar nela aqui na terra, para a glória do seu nome. Mas também o Senhor Jesus diz assim: não tenha medo, não temas. João, na sua carta, 1 João capítulo 4, diz que o perfeito amor lança fora todo o quê? Todo medo. Medo produz tormento, ele diz. O medo é esse sentimento, é esse posicionamento do coração diante da circunstância que paralisa a gente. O medo é essa atitude da alma que tantas vezes nos impulsiona não somente a ficar parado, recatado no seu lugar, mas também a agir, a construir na terra, não por causa da glória de Deus, não por causa de Jesus que está lá nos chamando para ir ao seu encontro, mas é esse medo que muitas vezes nos impulsiona para agradar os homens, para agradar as pessoas, para conquistar, para construir uma grande torre e tornar o próprio nome célebre sobre a terra, para que nada aconteça de mal a gente. É esse medo que muitas vezes paralisa, mas muitas vezes também nos impulsiona a uma caminhada sem Cristo, a uma caminhada sem uma submissão profunda, sem evangelho, sem glória de Deus. Não tenham medo, é a palavra de Jesus. Não temas.
Diante disso, Pedro disse: tá bom, é o Senhor, me chama, eu quero andar sobre as águas. Primeiro surfista na Bíblia. Eu vou. É o Senhor aí, eu vou. Ao invés de a gente olhar para o fracasso de um homem que está afundando, a gente precisa olhar para o poder do Evangelho que faz o homem dizer: Senhor Jesus, é o Senhor que está andando sobre as águas, eu vou andar também. É o Senhor que está me chamando. É o Senhor que está dizendo assim: eu cheguei, eu estou aqui nesse negócio, eu estou aqui na sua vida, eu moro no seu coração, eu não vou deixar você sozinho, não dormita o guarda de Israel. É o Senhor mesmo que está nesse negócio, eu vou. Eu sei a dificuldade, eu sei a impossibilidade dessa bênção acontecer, mas é o Senhor que está me chamando, é o Senhor que está aí, eu vou. Antes de olhar para um Pedro que fracassa, a gente só olhar para um Pedro que está olhando para Jesus e dizendo: Senhor, és tu mesmo, eu vou andar, eu vou seguir. E é isso que o Evangelho de Jesus produz no coração e na alma da gente. É esse poder que não é apenas um comportamento externo, é esse poder que não é apenas ética, é esse poder que impulsiona a alma para a gente seguir, para a gente caminhar, para a gente lutar, para a gente viver nessa terra, para a glória de Deus, para a gente viver inclusive nas impossibilidades, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É nesse caminho aí que o Evangelho atua na alma, no coração da gente, para a gente seguir. Pedro vai. Eu não sei qual é a situação que você está passando aqui. Não sei se é medo, se é insegurança. Mas preste atenção, porque às vezes nós ouvimos uma pregação falando sobre o sofrimento, falando sobre a luta, falando sobre a crise, e a crise aqui, e a crise acolá. Falando sobre essas dificuldades todas. E você pode estar aí no seu lugar dizendo: rapaz, eu não estou passando nenhuma dificuldade. Eu estou bem. A minha família está bem. Apesar da crise, os negócios estão bem. Apesar da crise, eu conheci Jesus, eu estou caminhando. Apesar da crise, Deus tem me abençoado bastante, Deus está guardando a minha alma. Preste atenção, porque às vezes a gente tenta aplicar a coisa a uma situação e não a outra. O fato é que, sendo numa situação de muita escassez, de dificuldade, de provação, de deserto, ou seja, numa situação de abundância, numa situação de comodidade, numa situação em que o coração, a alma, ou a mente, ou as circunstâncias, as coisas estão tudo bem, não tem nada que está aperreando a gente, seja em uma situação ou em outra, nós continuamos a caminhar pela fé e não a caminhar de acordo com as circunstâncias. Porque é um perigo terrível na vida da gente. Passamos por lutas e provas, queremos buscar a Deus. Passamos por lutas e provas, vamos marcar para conversar com o irmão da igreja. Passamos por lutas e provas e começamos a frequentar mais a igreja, a frequentar a reunião de oração, a ir para um pequeno grupo. Passamos por lutas e problemas e começamos a desenvolver essa que muitas vezes não é produto do Evangelho, mas muitas vezes é produto apenas de uma mera religiosidade. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso sair dessa situação, eu vou buscar a Deus. Mas é tão perigoso a gente seguir esse caminho, quanto também é perigoso quando a gente alcança, ou quando a gente recebe uma bênção, ou quando a gente vence uma batalha, ou quando as coisas melhoram na vida da gente, e a gente começa a viver, porque a gente está acomodado, e a gente está feliz por aquilo que nós estamos vendo. Aquilo que nós estamos vendo produzem esse tipo de falsa segurança, esse tipo de coragem que faz a gente acordar e ir trabalhar. Aquilo que a gente está vendo, das coisas boas que estão acontecendo, às vezes até por causa de um otimismo pessoal ou familiar, que faz com que a gente diga: então eu vou seguir,
porque Deus está abençoando, porque as coisas estão bem, e eu vou continuar, e está tudo bem, e aí eu vou para a igreja e está tudo bem, e sempre está tudo muito bem. Mas sendo de um lado ou de outro, sendo na crise, na dificuldade, na doença, sendo numa luta, num relacionamento de luta, numa luta no trabalho, numa luta ministerial, numa luta pessoal, homérica do coração, ou numa situação em que as coisas estão muito bem, obrigado. Nós não somos chamados a andar pelo que nós vemos, mas a andar pelo que nós não vemos. Você entende isso ou não? Não é a circunstância, seja ela boa ou ruim. Daí que muita gente usa e fala assim: eu vou esperar no Senhor. Você está esperando no Senhor? Tá ou não? E o que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor? Vou passar o microfone aqui. O que é? Como é que a gente espera? Vê se você não imagina assim: vou esperar no Senhor. Aí está lá o cara sentado, esperando. Aí o outro está batalhando, colocando currículo, está se desenvolvendo. E aí você chega e você precisa esperar no Senhor. A gente atribui a vida pela fé, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, como sendo um comportamento passivo diante da vida. Mas esperar no Senhor, viver pela fé, confiar, andar com Deus, é um caminho ativo em relação à vida. É ativo em relação à submissão ao Senhor. É ativo em relação à devoção ao Senhor. É ativo em relação à adoração ao Senhor. É ativo em se curvar e se submeter ao Senhor. Mas é ativo também para dizer: Senhor, faz a tua vontade, toma a minha vida nas tuas mãos. Nós não andamos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós não vemos. Mas presta atenção, porque isso também não é uma fé mística. Não é uma fé que apenas está produzindo bons sentimentos no coração da gente. Às vezes a gente não está nem com fé, a gente está com otimismo. A gente está com falsas esperanças na circunstância que vai melhorar. E não tem nada a ver com fé. Também a gente atribui fé a uma coisa assim: eu vou fazer uma fezinha para melhorar aqui e acolá. É ou não é? Não é só jogar no bicho, essas coisas não. Mas vou fazer uma fezinha, estou na crise, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou procurar alguém, eu vou melhorar na vida porque a coisa está difícil. Eu vou fazer uma fezinha como se a fé fosse uma coisa que eu fosse produzir para Deus, e eu produzindo para Deus essa fé, essa fezinha, Deus de alguma maneira vai olhar lá do céu e vai me abençoar. Deus está vendo que eu estou estudando, então Ele está vendo que eu estou tendo fé, porque eu estou estudando. E porque eu estou estudando, Deus vai lá e vai fazer eu passar no vestibular ou no concurso. Eu vou fazer uma fezinha, eu vou estudar, mas eu vou para a igreja, fazer a minha fezinha para Deus me abençoar. Ver o que eu estou fazendo e me abençoar. Muitas igrejas estão surgindo por aí com a teologia neopentecostal de prosperidade, atribuindo fé a coisas que estão relacionadas à vida da gente, ou melhor dizendo, a coisas que estão relacionadas ao comportamento da gente. Se você tiver fé, entregue tudo aqui no gasofilácio, é assim que diz, e Deus vai lhe abençoar. É ou não é? Se você tiver fé, você faça isso ou aquilo outro, uma mandinga, tome um copo de água, abençoado, pegue uma flor, pegue uma bênção, compre alguma coisa, faça alguma fezinha na sua casa, que Deus vai abençoar você. Mas o fato é que a fé, ela não é esse produto ou subproduto do coração humano. A fé, ela é essa certeza nas coisas que nós não vemos, mas ela não é uma certeza cega. A fé não é um sentimento de alguém que está dando um tiro no escuro. A fé é a própria pessoa bendita de Jesus. A fé é a certeza, não por causa da circunstância, mas porque estamos olhando para a pessoa poderosa, que tem poder para andar sobre as águas, que tem poder para dizer: não temas, não temas, eu estou aqui, que tem poder para olhar para a tempestade e dizer: para tudo, porque eu estou aqui, que tem poder para fazer com que o nosso coração descanse e caminhe na presença dele. É a fé que não é uma esperança cega. É a fé que não é uma coisa que talvez dê certo, talvez não dê certo.
eu não sei, eu vou, vamos ver o que é que vai dar. A fé não tem nada a ver com isso. A fé é de alguém que olha para Jesus e caminha, porque sabe que vai dar certo. Aí você diz, mas Pedro fracassou. Presta atenção. A fé diz para a gente que vai dar certo, que a nossa vida com Deus vai dar certo, que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, não por causa da nossa força e competência, mas por causa da graça, ternura e bênção de Jesus. Quantas vezes forem necessárias, vai estender a sua mão e vai nos tomar e vai nos devolver de volta ao barco. Quantas vezes forem necessárias, Jesus vai nos olhar e ao invés de nos condenar, ao invés de nos colocar para baixo somente, embora trate o pecado, trate o coração da maneira de Jesus, ao invés de atribuir apenas a incapacidade do comportamento de Pedro, Jesus olha nos olhos e diz assim, homem de pequena fé. Jesus não está apenas dizendo a ele que ele deveria fazer isso ou aquilo. Jesus está trabalhando, Jesus está falando na essência da coisa. A essência é um coração que crê. Jesus não está olhando para Pedro para dar uma aula do que ele deveria fazer. Jesus olha para Pedro e relembra ele que ele precisava apenas crer. Não ficar se segurando, mas crer. Não ficar confiante nisso ou naquilo outro, mas continuar crendo. Continuar olhando e crendo. E crendo em quê? Não nas circunstâncias. Não na própria capacidade e conhecimento do mar da Galileia. Não nas próprias técnicas, mas crendo na pessoa. Porque o poder do Evangelho não liberta a gente para seguir uma caminhada em que a gente vai fazendo, porque a gente sabe, aprendeu, porque a gente tem a técnica, que a gente tem jeito para a coisa, porque o meu temperamento é mais moldável, e porque eu sei isso, eu sei aquilo outro, porque eu conheço bem, porque eu não conheço. A fé não é esse negócio que vai se misturando conosco. A fé é um dom de Deus que faz a gente crer que Deus em Cristo colocou um novo homem dentro da gente para seguir até o fim, para seguir até a consumação dos séculos, olhando firmemente para Ele, que é o autor e Ele que é o consumador da nossa fé. Por isso que a fé, essa fezinha que a gente faz, vai sempre levar a gente a fracassos, a frustrações, mas a fé verdadeira de Jesus nunca vai fazer a gente fracassar. Mas todas as vezes que a gente estiver olhando para um lado ou para o outro, olhando para o vento, olhando para a crise, olhando para a luta, olhando para uma demanda, olhando para os sentimentos do coração, olhando para si mesmo, olhando para suas incapacidades, para a sua própria incompetência, todas as vezes que nós tivermos assim, essa mesma fé, que é uma pessoa, que é o Evangelho poderoso de Jesus, continuamente vai estender sua mão, convocando a gente a crer mais. Crer mais. A gente podia usar esse texto e dizer assim, saia daqui hoje, faça isso ou aquilo outro. Saia daqui hoje e faça, produza fé no seu coração. Mas o Evangelho está chamando Pedro a crer. A crer tão somente. E se Pedro voltasse a andar sobre as águas e afundasse de novo, tenho certeza que Jesus lhe estendia a mão, dizer, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você está duvidando que Deus cuida de você? Por que a gente está duvidando que Deus é quem nos guarda? Por que a gente está duvidando que Deus não pode reverter qualquer quadro? Por que a gente está duvidando que Deus, através das circunstâncias, está nos fazendo a imagem e semelhança do seu Filho? Porque a gente não está crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a gente não crê que é melhor perder para ganhar no Evangelho de Jesus. Porque a gente não crê que no Evangelho de Jesus é melhor se negar, é melhor morrer, a permanecer vivendo os seus próprios sonhos e projetos. Porque a gente não crê, olha para Jesus e crê.
porque em Jesus não é apenas andar sobre as águas, não é essa a questão. Em Jesus não é só o milagre, não é só fazer o sobrenatural. A caminhada que Jesus chama a gente para trilhar é a caminhada da fé, que diz respeito a tudo na vida da gente, mas não por causa das coisas, não por causa das experiências, das interações, das inter-relações que fazemos aqui nessa terra, mas por causa de Jesus, crendo. Porque se nós crermos, do nosso interior fluirão um rio de águas, o quê? Vivas. Como Jesus falou, João relata isso. Se crermos, no interior fluirão um rio de águas vivas. Se crermos, nós teremos vida, e é uma vida em abundância. Por causa não de um subproduto que é produzido no coração pelo homem, ou pelos homens, ou por otimismos, ou por circunstâncias, mas por causa de um dom de Deus que resgata a gente, mesmo quando estamos afundando, mesmo quando não há mais esperança, mas a gente pode continuar clamando: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me é de mim mesmo. Eu estou cansado, não é das coisas, não é do trabalho. Eu estou cansado, não é do Brasil, não. Eu estou cansado, é de mim mesmo. Senhor, salva-me de mim mesmo. Continuamos a clamar: Senhor, salva a minha alma, salva o meu coração. Salva-me para essa caminhada que é uma caminhada pela fé. Daí que Jesus é adorado. Daí que a fé produz essa adoração bendita, maravilhosa. Senhor, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Cristo. Verdadeiramente Ele é o pastor que cuida de nós. Verdadeiramente Ele é poderoso para nos salvar e para nos guardar até o fim. Verdadeiramente Ele é o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Verdadeiramente Ele é Deus. Verdadeiramente Ele não falha. Verdadeiramente Ele não vai nos deixar só, nunca vai nos desamparar. Verdadeiramente o Senhor é aquele prometido, o Filho de Deus. Adoração. É adoração ao Senhor. A adoração não é resultado também da fezinha que diz respeito aos comportamentos para buscar a Deus para ganhar alguma coisa em troca. Mas a adoração é fruto de um coração rendido que está olhando de verdade para Jesus. Porque olha para Jesus é capaz de andar sobre as águas. Eu não sei como é que está o coração, eu não conheço, não sei a nossa circunstância. Eu sei que esse desafio ele é diário, ele é semanal. Ele não é para quem está vivendo uma situação difícil apenas. Ele é para todo discípulo. Não é apenas para pescadores que lidam ou trabalham no mar. É para todos os discípulos de Jesus. Essa não é uma palavra que é apenas para um grupo seleto de discípulos especiais, mas é uma palavra para todos os discípulos de Jesus. Porque em Cristo, porque o próprio Cristo conquistou essa fé e esperança para a gente seguir olhando para Ele. Daí você pode dizer: eu estou passando uma situação assim, o assado, a luta é essa, a luta é aquela, eu estou muito acomodado, eu estou agradecido, eu estou cansado do meu coração, dos meus pecados. Mas a gente pode ir junto como um povo de Deus, junto, não por causa do nosso coração, por causa da capacidade de um ou de outro, mas junto, voltar a olhar para Jesus e a caminhar olhando para Jesus, junto, largar as estruturas que a gente está tão agarrado, tentando fazer uma coisa ou outra, largar essas muletas que a gente está tão agarrado, como se a gente não conseguisse andar sem isso ou sem aquilo outro, largar tudo diante desse altar, que é o altar da presença de Jesus, dizendo para nós, hoje ainda, eu sou, não tenha medo, eu estou aqui, não temas, eu sou contigo. E como diz no Salmo, sou contigo por onde quer que andares, por onde quer que a gente ande. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe muito sua vida. Mas se você
quer orar assim, dizendo: Senhor, eu vou seguir com fé, pela fé. Senhor, resgata essa fé no meu coração, eu quero seguir. Talvez dizendo ao Senhor: Deus, tem uma situação difícil que eu não consigo dar conta. Senhor, mas eu quero seguir pela fé, olhando para Ti, andando sobre o mar. Talvez para dizer ao Senhor também: Senhor, eu quero me livrar de pesos e de pecado que tenazmente me assedia. Eu quero aqui diante do Senhor Jesus, que está presente aqui, tão quanto estava presente lá no mar da Galileia. Você pode orar aí dizendo: Senhor, eu quero me livrar de peso e pecado e andar, caminhar, seguir no poder do Evangelho, olhando para o Senhor. Senhor, eu quero me submeter a Ti, faz a Tua vontade, enche a minha alma de adoração ao Teu nome, verdadeiramente és Filho de Deus. Ser convidado e convocado a andar pela fé, não é um tiro no escuro, mas é seguir olhando para alguém que certamente há de nos abençoar e nos guardar. Eu quero chamar você a ficar de pé no seu lugar, junto comigo. Eu estou aqui de pé, porque não domino e não controlo a minha vida. De pé porque não sou senhor da vida, da circunstância A ou B. Mas você pode dizer comigo aqui: Senhor, eu quero caminhar, seguir pela fé. Ó Senhor, atua com o poder do Teu Evangelho no meu coração, no nosso coração. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Ó Pai, que texto maravilhoso nós lemos aqui na Tua palavra. Que Jesus maravilhoso, bendito, glorioso, a gente lê aqui na Tua palavra. Que continuamente está olhando para a gente com graça, com verdade, com amor, e nos acolhe de novo e de novo e de novo para a gente seguir diante do Senhor. Pai, estamos aqui de pé em rendição. A melhor atitude do corpo seria estar prostrado de joelho. Nós estamos em pé rendidos, dizendo: Senhor, queremos seguir com fé, pela fé, no poder que há em Cristo Jesus. E também clamar ao Senhor: salva-nos, Pai. Senhor, salva casamentos aqui. Salva, Senhor, a nossa vida financeira. Salva o nosso coração. Salva-nos e liberta-nos de pecados. Salva-nos e liberta-nos de nós mesmos, da cegueira espiritual. Salva-nos da dureza do coração. Salva-nos, Senhor, de confiarmos em coisas, estruturas e ficarmos segurando e não seguir após o Senhor. Deus, salva-nos, Senhor, queremos clamar a Ti. Salva-nos, Pai, salva a nossa vida, salva o nosso coração, salva a nossa família, salva a nossa alma, salva-nos, Senhor, queremos clamar a Ti. Tu és o poderoso, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Salva a nossa vida, Senhor, salva a nossa alma. Clamamos a Ti, Pai, age com Teu Espírito, quebranta o nosso coração. Queremos andar contigo, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração de adoração, de fé, de certeza, convicção viva, plena, que traga completude de alma. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Senhor, traz isso sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai. Vem sobre nós, nos abençoa, em nome desse Jesus poderoso, o amado da nossa alma, em nome de Jesus. Amém.